Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e continuando a nossa playlist de interpretação da norma ISO IEC 17725, nós estamos ainda interpretando o item 5, que é sobre estrutura organizacional, e hoje nós vamos falar sobre o item 5.3. Item 5.3, o laboratório ele deve definir e documentar o conjunto de atividades de laboratório para os quais está em conformidade com este documento. Então, o laboratório somente deve declarar a conformidade com este documento para este conjunto de atividades de laboratório, o que exclui as atividades de laboratório providas externamente de forma contínua. O objetivo do item 5.3 é requerer, então, que o laboratório ele declare a conformidade com a ISO IEC 17725, a conformidade das atividades, né, que ele realiza, ou seja, dos serviços, daqueles serviços que ele oferece e que precisam estar documentados, né, declarados como do escopo de acreditação. Então, ele precisa definir e documentar. Então, entenda-se que declarar, né, seria quando ele faz o ato de documentar, né, por exemplo, no manual de gestão ou em um procedimento onde descreve essas ações, né, ele está ali documentando, ele está declarando, então, para as partes interessadas, seus clientes, os órgãos regulatórios, né, a quem interessar, né, possa, né, são as partes interessadas, que aquelas atividades, né, estão dentro do escopo de calibração. Lembrando, então, que atividades quer dizer ou amostragem, ou ensaios, ou calibrações que ele realiza, ou amostragem seguida de ensaio ou de calibração. Então, se o laboratório ele realiza, por exemplo, só amostragem, ele vai declarar que ele é acreditado só para amostragem daqueles tipos de serviços, tá? Se ele realiza amostragem seguida de ensaio ou de calibração, né, se ele vai àquela fase da amostragem, que é a primeira parte, ele coleta essas amostras e depois ele realiza um ensaio que está lá no escopo de acreditação, então ele deve declarar os dois. Declarar que ele faz a amostragem, que é o item 7.3 da norma, e depois declarar os seus serviços de ensaio, tá? Então, seja a amostragem seguida de ensaio ou calibração, ou seja só amostragem, tudo tem que estar declarado. Então, as atividades, né, quando a terminologia dentro do contexto 1725 fala, são os serviços que ele realiza e que devem ser incluídos, então, no seu escopo de acreditação e que ele deve declarar, então, né? Primeiro ele define, depois ele documenta e declara. Bom, o que mais que a gente pode falar, então, desse item? Lá no 7.1 fala que ele deve, então, declarar quando ele faz subcontratação, né, dos seus serviços, os quais são acreditados, os quais fazem parte do seu escopo de acreditação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que esse laboratório, ele realiza um ensaio que é acreditado, ou uma calibração que é acreditado, mas a etapa de amostragem, ele não realiza. E ele subcontrata para realizar essa amostragem. Ele contrata uma equipe terceirizada, ok, que trabalha para ele, vai lá e coleta aquela amostra, vamos supor que seja coleta lá no cliente, né? Vai lá, coleta essa amostra, né, e traz para ele, para o laboratório, e aí ele realiza, a partir disso, ele realiza esses ensaios ou esses serviços de calibração. Então, neste caso, aqui ele deve, né, declarar isso, então, que ele não faz aquela amostragem, que ele não é responsável pelos resultados, né, confiáveis daquela amostragem, mesmo que isso esteja acordado com o cliente dele, mas sim, essa amostragem, ela for de um laboratório que é acreditado também pela CEGEC e Metro. No entanto, esse laboratório, ele contratou esse serviço, mas ele não faz parte, ele é um terceiro que está fazendo essa amostragem para ele, mas que também é um laboratório acreditado. Então, ele não deve declarar que o serviço é acreditado, como se fosse dele. Então, ele deve declarar que ele subcontrata. Ele pode até declarar que esse laboratório também é acreditado, vamos supor, numa formalização de contrato com o cliente dele. Ele deve informar, inclusive a gente já vai falar mais sobre isso. No entanto, ele não pode dizer que o serviço é dele, tá? E depois eu vou dar um exemplo aí de um caso que é uma não conformidade maior, que ele pode até ser suspenso com o certificado dele se ele estiver praticando isso e algum cliente ou alguém denunciá-lo. Mas que é na parte de divulgação também, que não é só por meio da documentação dele. Então, que fique claro, né? Qualquer subcontratação, ele deve declarar, né? Deve documentar, né? E se o serviço é subcontratado, o cliente ele deve saber, e o cliente ele deve aceitar, é isso que o 7.1 especifica lá. Então, além do cliente saber, o cliente precisa aceitar, ele precisa dar uma formalização ali de um acordo, isso é de maneira formal, né, gente?
Isso tem que ser por meio de um e-mail, por meio do aceite que está lá a cláusula do contrato especificando isso, ou uma nota que seja especificando isso. Tem que ser de maneira formal esse aceite do cliente. Olha, eu subcontrato, a minha equipe de amostragem ela é terceirizada, tá? E não é eu que faço. Então, eu vou lá, realizo, e o cliente precisa aceitar. E aí vem, se essa amostragem, estou dando exemplo de amostragem, mas pode ser ao contrário, pode ser que ele faça a amostragem de forma, né, a amostragem está acreditada no laboratório e ele realiza o ensaio subcontratado, ele não é acreditado, tá? Então, acontece vários casos, tá? E só estou dando um exemplo aqui da amostragem para ficar um pouco mais, ilustrar um pouco mais fácil, e também é bem corriqueiro essa situação, tá? De subcontratar a amostragem em algumas áreas. Então, tem vários detalhes aqui e atentar, então, nessa parte do 5, quando for descrever, fazer a documentação, né, tem que lembrar lá do 7.1, então, e já deixar ali declarado no escopo o que ele não faz, o que ele faz, o que ele não faz. Então, recapitulando, se ele faz qualquer tipo de subcontratação, ele deve, então, declarar, na sua documentação, onde ele for declarar sobre o escopo que é acreditado, ele já deve dizer que aquela subcontratação, ele realiza a subcontratação, ou seja, de quaisquer das atividades, amostragem, ensaio ou calibração. Essa subcontratação, lá o 7.1, então, vai chamar que ele deve comunicar ao cliente, e o cliente deve primeiramente aceitar. E terceiro também, se essa subcontratação, seja ela amostragem, calibração ou ensaio, for acreditado, ele não deve tomar como se ela fosse do seu escopo de acreditação, porque ela não é. Então, ele deve declarar que é uma subcontratação. Ele pode até divulgar que aquele ensaio é oferecido e acreditado, mas não como do escopo de acreditação dele. Então, cuidar nisso, porque agora sim, eu vou dar um exemplo. No site, às vezes, né, a organização, ela declara lá que o escopo de acreditação e envolve, vou dar um exemplo aqui com a amostragem novamente, envolve que a amostragem é realizada e ela é acreditada, mas ela não é do escopo de acreditação dele. Não foi ele que foi acreditado para fazer a amostragem, ele só foi acreditado para fazer, sei lá, um ensaio subsequente ou a calibração subsequente. Então, neste caso, se ele declara, né, coloca lá no site, isso já é uma não conformidade maior. E há casos que eles acham que não declara, que a organização não entende, e ela coloca, lá a empresa coloca no site dela o selo de acreditação da CGE Metro junto com aquelas atividades, e nem todas elas são acreditadas. Então, isso também é visto pela CGE Metro, né, pelo órgão regulamentador, avaliador, que é uma não conformidade, que está colocando selo lá do Inmetro e está descrevendo ali os serviços, né, sendo que não está naquele escopo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, que é uma não conformidade maior. Se é o caso de alguma denúncia, alguma reclamação, o Inmetro vai investigar, pode até perder o certificado, ser suspenso por uma questão, né, se for investigado e for visto intenção naquilo, tá? Mesmo que faça sem intenção, já é uma não conformidade, né, de forma não intencional, por falta de entendimento, já é uma falta, já é uma não conformidade maior. Outro caso também, quando ele, né, já citei, que o cliente precisa ser informado dessa subcontratação e precisa ter o aceite. Então, no caso de uma avaliação, ou uma auditoria interna, uma avaliação da própria CGE Metro, né, se for visto que foi vendido um serviço que o cliente não teve ciência, não teve formalização de que ele sabia que aquele serviço era subcontratado, então também é uma falta, é uma não conformidade. Finalizamos aqui a interpretação do item 5.3. No próximo vídeo nós falaremos sobre o item 5.4. Comente, compartilhe e curta os nossos canais para receber mais vídeos como esse nos seus feeds. Até mais!